Falar sobre transporte público, todos os candidatos à prefeitura estão prometendo congelar a tarifa de ônibus, o senhor também, mas eu já vi outros prefeitos que conseguiram a reeleição que isso teve validade só para o primeiro ano, depois não foi possível segurar para os outros anos. O senhor se compromete a manter a mesma tarifa pelos 4 anos seguintes e como que vai fazer para rever contratos com as empresas de ônibus, já que temos 2 que estão aí na berlinda, né? Tiago, a minha intenção é não aumentar. E por que eu digo isso com tranquilidade? Eu sou o prefeito que, nas últimas décadas, foi que manteve a tarifa pelo mesmo valor durante os 4 anos. Era R$ 4,40 lá em 2021, continua os R$ 4,40. Porque eu consegui gerar capacidade financeira sem tirar dinheiro da habitação, da saúde e da educação. Assim, qualquer um que vem aqui e fale para você, olha, eu garanto, e a gente tem que ter essa seriedade, gente. Vocês precisam entender que vocês precisam escutar das pessoas a verdade. Eu garanto que não vai aumentar. Isso não é possível. Por quê? Porque você depende do combustível, que pode ter um aumento ou não. Teve um ano aí que teve 67% de aumento do diesel. Tem a questão do dissídio do funcionário, tem uma série de fatores que envolvem essa questão, uma série de fatores. A arrecadação do município, ou seja, imagine você, se cai minha arrecadação, aí eu vou fechar o hospital? Não, mas eu sou a prova concreta de que a tarifa, se tiver uma possibilidade de aumentar, sou eu. Porque eu já fiz isso, eu já estou fazendo. Porque além de não aumentar a tarifa, eu ainda instituí o Domingão tarifa zero. E vou instituir, no meu próximo mandato, o Mamãe Tarifa Zero. São as mamães que têm filhos na creche, que não estão utilizando o transporte escolar gratuito, que queiram e precisem utilizar o transporte gratuito na semana. A gente tem condições de fazer, porque isso está dentro também de um contexto de política pública. Por que Mamãe Tarifa Zero? É muito importante e a gente hoje tem a alegria de ter vaga de creche para todas as crianças. E a criança na creche, porque desde o primeiro dia da barriga da mamãezinha até os 7 anos, é o momento que ele vai ter de desenvolvimento do cérebro pela plasticidade, questão cognitiva, até questão de caráter. A gente precisa garantir as crianças na creche. E outra coisa, tem mamãe que precisa trabalhar. A mulher poder trabalhar, isso é fundamental. E às vezes a creche ela não usa a creche perto da casa dela, ela usa a creche lá perto do trabalho dela, e o transporte escolar gratuito não atende, então ela vai passar a atender. Então eu vou conseguir dar um atendimento 100%. Agora, a maior garantia é de que sou eu a pessoa que pode manter a tarifa congelada, porque eu já fiz isso. Agora, falar assim, eu vou cravar que vai ser 4 anos, seria uma irresponsabilidade, eu não estaria sendo verdadeiro com vocês. Prefeito, posso só fazer uma questão? Eu estava conversando com um especialista em políticas públicas hoje, estava me explicando que em algum momento pode ser necessário um tarifaço, porque sem subsídio hoje a tarifa custaria algo em torno de R$ 7,80. Então, você imagina essa situação. Em 2021, o subsídio para as empresas de ônibus era 3,4 bi. Hoje já chega a quase 6 bi, ou seja, vem subindo tem uma escalada rápida. Não é preciso rever esse contrato com as empresas de ônibus? Há muitas cidades, países hoje, como a Alemanha, que adotam práticas mais modernas, uma planilha baseada em resultado e eficiência, e não no transporte do número de passageiros, que é o modelo adotado hoje pelas empresas de ônibus. Então, você pensar no modelo mais eficiente, que seja por custo de quilometragem rodada, ou por satisfação do passageiro, ou por tempo em que ela passa corretamente o tempo naquele ponto de ônibus. Não é preciso rever isso, até para você conseguir segurar minimamente, senão isso vai subir até o espaço. Não tem como segurar, vai custar muito mais. Hoje já custa 12 bi. Mas, Amanda, o que acontece? Primeiro, só fazer uma complementação da sua fala. A gente tem a remuneração das empresas que ganharam a licitação em 2019, que tem contrato com a prefeitura, que são 32, num sexto. A grande parte do valor é pelo quilômetro rodado. Tem candidato que fala, é por passageiro, por isso que junta muito passageiro. É mentira, não tem informação. Então fala só para sei lá, não sei para quê. Mas o contrato, o que tem o maior peso no pagamento da remuneração é a quilometragem. Agora, a questão da tarifa, eu não tratei a questão da tarifa só como uma questão financeira. E vocês precisam entender por que eu fiz isso. Eu tratei a questão da tarifa dentro do contexto do programa de mobilidade, de uma política pública de mobilidade. Olha só, em 2019 eu tinha 9 milhões de passageiros por dia. Hoje eu tenho 7. Nós temos muito trânsito na cidade. Eu preciso incentivar o transporte coletivo,
desincentivar o transporte individual. E eu saí de uma pandemia, eu precisava fazer várias ações para poder retomar a economia da cidade. Então e tem mais coisas, mas só para resumir os pontos mais importantes. Então eu tomei como iniciativa, porque eu tinha condições de fazer, de manter a tarifa para incentivar a questão da economia, para a gente poder incentivar o transporte coletivo. Então está dentro de um contexto de política pública de mobilidade. Agora eu estou fazendo uma série de obras. Eu retomei, Amanda, por exemplo, o complexo de túneis na Cena Madureira, já está em obras. Eu retomei a obra da Ponte Pirituba-Lapa. Então, eu já estou fazendo a Ponte Pirituba-Lapa e a extensão da Raimundo Pereira de Magalhães. Eu retomei... Vocês não estão vendo, mas o Evandro fica aqui falando, vai. Não, na verdade, eu quero só acrescentar algo sobre mobilidade, mas pode concluir, candidato. Então, a gente está fazendo muitas coisas, né? Por exemplo, o BRT Radial Leste. São 3 lotes. O lote 1, eu já dei no ordem de início, vai começar aqui pelo Parque Dom Pedro. Eu já soltei a licitação do BRT Aricanduva. Então, o BRT Radial Leste já começou, o BRT Aricanduva eu estou licitando. A gente vai fazer a extensão lá em São Miguel da José Aristodemo Pinotti. Eu estou fazendo, já dei início de obras para duplicar a Ponte Interlagos, a Ponte de Jurubatuba. Eu estou fazendo a extensão da Teotônio Vilela até ali a entrada da estrada do Jaceguava. Eu fiz o transporte aquático. Quem mora no Grajaú, você que é do Grajaú, do Cantinho do Céu, do bairro Gaivotas, você sai dali para pegar Belmira, Marinha, Teotônio Vilela, é 1 hora, 1h30. Agora, se você pegar o barco, vai fazer em 17 minutos, vai chegar lá na Sabará para ir ali em Santo Amaro, onde tem o terminal, o metrô e a CPTM. Dá para falar de muita obra, mas mais ainda do que isso. Eu e o Tarcísio, o trabalho conjunto que a gente está fazendo para ampliar as linhas de metrô. Hoje nós temos 104 quilômetros de metrô em São Paulo. Tarcísio está com 42 quilômetros de metrô em obras na cidade. Vai chegar o metrô lá no Jardim Ângela, vai chegar o metrô lá no estádio Tiradentes, vai sair o metrô lá da Brasilândia para chegar no centro. Ou seja, muitas ações que a gente está desenvolvendo conjuntamente, que nós vamos ter com a saúde financeira da cidade, do Estado, trabalho conjunto, a melhora da nossa mobilidade aqui na cidade. E além disso, ainda vou ter o VLT aqui do centro, muitas ações que a gente está desenvolvendo, que já estão sendo executadas. Eu só falei para vocês aqui, eu só não licitei ainda a extensão da José Aristodemo Pinotti em São Miguel, porque eu tenho 300 desaprovações que eu estou fazendo o processo. Todas as outras que eu comentei para vocês já estão em obras, já está assinado, já foi licitado, tirada a licença ambiental, já está com dinheiro no caixa para ir fazendo os pagamentos. Tudo isso já está acontecendo em São Paulo. Candidato, eu levantei a mão porque o senhor estava tocando no assunto de mobilidade, no quanto o senhor quer favorecer a mobilidade para que as pessoas usem menos carros aqui em São Paulo. Mas há algo que, inclusive, é muito criticado pelos seus adversários, que é a meta de vocês terem construído, ou que teriam construído, gostariam de construir 40 quilômetros de corredores de ônibus e que vocês não conseguiram cumprir durante esse mandato. Qual que é a sua proposta em relação a esses corredores de ônibus que também facilitariam essa mobilidade que o senhor diz que é prioridade para o senhor e que até então não saiu do papel da maneira como era esperado? Olha, Evandro, que bom que você perguntou isso, porque eu tenho visto muito, até hoje mesmo lá no debate, comentário isso. Não, estava previsto no plano de metas, prover, né, deixar pronto, não concluir, você não consegue concluir num espaço pequeno de tempo. São obras complexas. Mas está escrito 40. Sabe quantos eu estou fazendo? 80. Eu estou fazendo 80 quilômetros. O corredor Interlagos, corredor Itapecerica, Amador Bueno, Imirim, 80 quilômetros. Então, a gente... Que bom que você me perguntou isso. Né, entrega quando, prefeito? Tudo estão isso? Todos em obras. Todos estão em obras. Tem obra para entregar daqui a 10 meses, tem obra para entregar daqui a 8. Na continuidade do seu mandato, o senhor conseguiria fazer isso, caso seja eleito? Tá tudo, todas essas que eu estou falando. Se você pegar e for lá no Imirim, até pessoal do Imirim, me desculpe, eu sei que gera transtorno, demora, mas tenha paciência. É que nem eu fui fazer a Santo Amaro, as pessoas ficaram bravas comigo, hoje passa lá e entende que era importante a gente passar aquele transtorno para poder ter uma Santo Amaro hoje revitalizada, bonita, valorizada. Corredor, gente, é um troço de concreto, deixa eu ver, desse tamanho aqui, ó. Quando você faz aquele concreto, não tem como secar aquilo com o secador. É o tal da cura que os engenheiros falam. Tem que ficar 10 dias lá secando naturalmente. Então, demora. Eu peço compreensão, mas a gente precisa fazer para a gente poder ter todos esses corredores. Vai melhorar a questão do trânsito na cidade, a questão da mobilidade para os ônibus. Pega Santo Amaro, Evandro, por exemplo. Por que demorou? Porque era aquele concretão. Ali você ia com o ônibus atrás do outro.
Agora não, agora a gente fez de um jeito com a Santo Amaro que o ônibus ele ultrapassa, então você ganha tempo, a pessoa vai ficar menos tempo no ônibus. Aí soma-se a isso que eu estou reestruturando todo o sistema semafórico. Estou colocando um sistema semafórico inteligente, com inteligência artificial. Observem, eu comecei pelo centro expandido, observe o semáforo. Se você vê o semáforo, em volta vai ter uma faixa amarela, um risco amarelo. Observe que antes tem uma câmera. O que faz essa câmera? Se tiver muitos carros, ela abre o farol. Se tiver poucos, ela fecha. Quando eu concluir esse sistema, nós vamos melhorar em 20% o trânsito. Então, a gente está fazendo as coisas, estão acontecendo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, pode ter certeza, é para melhorar a nossa qualidade de vida, para melhorar o trânsito, melhorar a nossa fluidez e a cidade continuar crescendo como está acontecendo. Por favor,